Ora, bom dia. Vamos então, como Samuel disse, dar continuidade à nossa série nos atributos de Deus. E convidava-vos a abrirem as vossas Bíblias em Romanos, o livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 3. Enquanto abrem, fazer aqui uma pequenina introdução. Deus é justo, o eu sou. É mais um dos atributos, faz parte do seu caráter, é aquele que iremos estar a meditar nesta manhã. A Bíblia apresenta-nos a justiça de Deus como sendo abundante, como sendo elevada, eterna, firme, imparcial, inquestionável, incomparável, incorruptível, infalível, e muitas mais outras características podíamos afirmar. E isso nós conseguimos ver de capa a capa. Qualquer livro da Palavra de Deus fala acerca da justiça de Deus, com mais uma ou menos uma destas características. E mais ainda. É, na verdade, o fundamento para o seu trono. Nós lemos lá isso no Salmo 97. É através da justiça de Deus que Deus governa todo o mundo. Todas as coisas que existem. E o faz com soberania, como já vimos há umas semanas atrás. A justiça de Deus é então revelada no seu governo, no seu juízo, no perdão dos pecados, na redenção dos seus eleitos, na sua palavra, em seus atos, no castigo dos ímpios e é revelada em muitas mais coisas. Este é um daqueles atributos que é comunicável. Isto é, o homem também tem, no seu sentido, justiça. A diferença entre Deus e o homem é que Deus, a justiça de Deus, como vimos anteriormente, é infalível, é incorruptível. A do homem, ora é, ora não é. E depende sempre da perspectiva. Várias vezes, pregando a palavra, eu vos tenho dito, se algum de nós... ou melhor, se algum de vocês não gostar de mim, o vosso sentido de justiça para comigo vai ser diferente de alguém que me ama. Percebem o contexto, certo? Faz sentido. Então a justiça do homem é totalmente diferente da justiça de Deus. E aliás, nós conseguimos ver isso logo nas nossas crianças. Quantos de vocês têm filhos? Até mesmo os filhos mais graúdos. Quantos na vossa experiência, na vossa caminhada como pais, ouviram os vossos filhos a dizer: isso não é justo? Algum pai nunca ouviu isto? Bem, se calhar o David tem a criança pequenininha ainda. Tu nunca ouviste, Timóteo? Ok. Calma, lá chegarás, filho. Dizem. A justiça é algo que faz parte da nossa essência, da mesma forma como faz parte da essência de Deus. A grande diferença é que Deus, que tudo conhece e tudo pode, como vamos ver, faz com que a sua justiça seja totalmente distinta da do homem. Mas o que é isto de ser justo ou de usar de justiça? Na prática, é exercer a prática, o exercício daquilo que é seu por direito. É agir em conformidade de leis, de regras. Da maneira de pensar, da sua vontade. Vamos pensar o seguinte: Deus existe, e se calhar fazer aqui um pouco de resumo daquilo que temos vindo a estudar até agora acerca dos atributos de Deus. Deus existe antes e depois de tudo. Ele é eterno. Ele é puro, perfeito, santo, 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 na essência do seu ser, no seu caráter. Ele, por sua divina vontade e propósito, cria todas as coisas. No céu, no seu trono, ele governa sobre tudo, sobre todos. Ele está em qualquer lugar, tudo conhece, ele tudo pode. Tudo o que Deus fez foi declarado perfeito e excelente. O homem, criado à semelhança do seu Criador, e até os anjos caídos, eram santos. Todo o caráter de Deus é perfeito, e o que dele vem, o que dele procede, também é perfeito. A sua lei é perfeita, revela a sua perfeição e a sua pureza. Até aqui, concordam todos com aquilo que eu acabei de dizer? Então, se Deus é assim, podemos considerar que Ele é o exemplo. Ele é o modelo. Ele é o padrão.
Então, se Deus é assim, a sua justiça é igual a si mesmo. Ele é justiça. É seu direito, então, exigir em conformidade com a sua pessoa, com o seu caráter, com a sua vontade. Deixem-me colocar-vos aqui algumas ilustrações. Faria sentido um médico, aliás, um doente, dizer a um médico qual é que seria o protocolo para a sua cura? A Sara está aqui connosco, ela é médica, né? Se um doente chegasse a falar, não, doutor, aquilo que vai fazer para eu ficar curado é isto assim, assim, assim. Faria sentido isto? Não, claro que não. Um professor que tem um aluno, faria sentido um aluno chegar ao pé do professor e dizer assim, não, aquilo que eu tenho que aprender é acerca disto, disto e disto. Quem é que tem o conhecimento ali? Um polícia. Não, Sr. Guarda, desculpe. A regra do trânsito é que eu tenho que andar desta maneira ou daquela. Um pai com um filho. O filho em casa decide quais são as regras que eu vou obedecer ou desobedecer. Sou eu é que mando. Só se riram na última, eu não te percebi porquê. Percebem? O subordinado, o dependente, obviamente, como a própria palavra indica, é dependente do outro. Então, da mesma forma, sendo Deus o padrão, é dele que vem a regra, a lei, o exemplo, o modelo, não o inverso. Não pode ser a criatura a estabelecer a lei. Não pode ser a criatura a dizer ao Criador como é que as coisas serão feitas. Assim percebemos que quando Deus determina e determina de determinada maneira, se Ele exige porque é direito seu. Ele exige que assim seja feito porque é direito seu. Vamos ao nosso texto. Romanos 3, vamos ler o capítulo todo. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, na sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E porque não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. É aqui a palavra do Senhor, que Ele nos abençoa através da meditação da mesma. Então aquilo que nós vemos é que quando Deus cria todas as coisas, quando Ele estabelece a lei, Ele o faz porque é direito seu, faz parte do seu caráter, e nós vemos que quando Deus cria o homem perfeito e o coloca no jardim, Ele o coloca lá com determinados limites. A lei é estabelecida logo ali. As regras são estabelecidas logo ali. E quando Deus cria o homem perfeito para louvor da sua glória, Deus o faz porque pode, porque quer e pode, estabelecendo as regras, exigi-la. O problema é que quando o homem ultrapassa esses limites da ordem divina, é direito de Deus agir em conformidade. Isto é, quando o homem desobedece à lei divina, quando o homem peca, ele ofende de sobremaneira ao Senhor. É uma ofensa tal à sua pessoa, ao seu caráter, que o juízo, a sentença de Deus, é a morte. Aquilo que o texto nos mostra é que, principalmente nos primeiros 20 versículos, mais ou menos, é que o homem... Aliás, os primeiros 2 capítulos romanos ainda são mais claros do que estes versículos, a dizerem que o homem em si, por causa do seu pecado, nada de bom tem que pode agradar a Deus. Aliás, está condenado. À partida, o homem está condenado. E porquê que está condenado? Porque Deus é justo e é direito seu condenar o homem, porque a sua justiça é perfeita. Porque o homem lhe desobedeceu. Num sentido muito mais pequenino, vocês que são pais, pensem num filho que vos desobedece. E isto, comparado com a justiça de Deus, é nada. É justo um filho desobedecer-vos quando vocês deram uma ordem específica? Mas com Deus, a ofensa é muito superior a uma desobediência do vosso filho. Aquilo que nós vemos é que o pecado ofende a pureza. Nós começámos por ver isso logo no início. A pureza, a santidade, a perfeição de Deus. O caráter perfeito de Deus. E isso faz com que o homem seja impedido de experimentar aquilo para o qual foi criado. Foi a glória de Deus. Reparem que a partir desse momento Deus deixa de visitar Adão ao final, na viragem do dia, deixa de o visitar lá e Adão deixa de ter o privilégio da comunhão com Deus e é expulso. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas logo aqui nós vemos um ato de misericórdia e de amor de Deus, do Senhor, para com Adão, para com o homem. Porquê? Porque é que ele merecia? A morte. A morte. É por isso, sendo o pecado uma ofensa tão grande para o caráter e a pureza de Deus, é por isso que Deus se ira. É por isso que Deus exige justiça. É por isso que tem que haver derramamento de sangue. O pecado é de tal forma ofensivo para Deus que por causa deste pecado o homem está condenado a morrer e esta condenação de morte é a aplicação da justiça de Deus. E isto nós herdamos de Adão. Todos nós nascemos em pecado. Logo, todos nós nascemos merecedores de morte. A indiferença para com o pecado é uma nódoa moral e quem não odeia o pecado é um leproso moral.
Como poderia aquele que é a soma de todas as excelências olhar com igual satisfação para a virtude e para o vício, para a sabedoria e para a estultícia? Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e negar-se a manifestar a sua severidade ou a sua ira para com ele? Como poderia aquele que tem só prazer no que é puro e nobre deixar de odiar o que é impuro e vil? A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade tão real, um requisito tão imperativo e eterno como o céu o é. Este texto não é meu, é de Arthur Pink, o autor daquele livro que eu vos aconselhei, Deus Soberano. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. Por isso, Deus não pode ficar indiferente ao pecado. Por isso, Deus não pode ter comunhão com o pecado. As trevas não podem ter comunhão com a luz. E por todo o bem ou mal que o homem faça, a sua condenação é justa. Por todo o bem ou mal que o homem faça, a sua condenação é justa. E a verdade é que nós vemos no texto, versículo 13, a dizer que o homem é mau na sua natureza, a sua boca está sempre pronta para dizer o mal, para fazer o mal. Os seus pés estão ávidos para, a todo momento, caminharem para aquilo que é errado. Pensem no vosso dia-a-dia. Eu já fiz essa reflexão para mim. Quantas não são as vezes em que tu, no teu dia-a-dia, ainda não saíste de casa e já pensaste mal da tua esposa ou dos teus filhos? Ou chegas ao trabalho e a primeira coisa que é o primeiro assunto de conversa é acerca de alguma coisa que aconteceu no fim de semana de errado. Quantas não são as vezes em que o teu pensamento te desvia completamente daquilo que é o sentido de pureza e santidade que o Senhor quer para os que são seus, mas na verdade a nossa tendência é pensar o mal, fazer o mal, e a nossa boca... Já viram? A sua garganta, diz o versículo 3, é um sepulcro aberto. Alguém alguma vez entrou num sepulcro aberto? Eu nunca entrei, mas dizem que é cheiro a podre. É cheiro a podre. É mau. É fácil o homem, no seu coração, se desviar daquilo que é perfeito. Cair na armadilha do pecado. Se fôssemos atrás ao capítulo 2, dizem os versículos 5 e 6. Segundo a dureza e o teu coração impertinente entesouras para ti ira, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Na verdade, o homem, cada vez que faz o mal, ele só está a acumular a ira de Deus. É como que no dia do juízo, tudo aquilo que está ali a ser acumulado, Deus fará cair a sua justiça sobre o homem. E aquilo que o texto também nos diz é que não há ninguém que consiga por si mesmo fazer o bem, ser reto, ser justo, ser fiel, ser verdadeiro, pois todos estamos debaixo do pecado. Todos. Aos olhos de Deus, não há um homem que seja mais pecador ou menos pecador do que outro. Todos são pecadores. Nós gostamos muito de fazer essa comparação. Porque um matou a pessoa, esse é mais pecador do que eu, que só disse uma mentirinha. Nós somos muito espertos para fazer este tipo de comparações. No entanto, para Deus, pecado é pecado. Pecado é ofensa. E ofensa à pureza de Deus é morte, condenação por morte. E a lei que Deus estabelece, se é perfeita como Ele perfeito é, se é santa como Ele santo é, se é verdadeira e fiel como Ele verdadeiro e fiel é, vem comprovar isso mesmo. Não houve ninguém, alguma vez, capaz de cumprir totalmente a lei, a não ser o Senhor Jesus. Ninguém conseguir cumprir as obras da lei, isto é, cumprir a lei na sua plenitude de forma completa, é a mesma coisa que dizer que o homem desobedece à lei.
Desobediência é pecado. Logo, se o homem à partida desobedece à lei, é pecado. Ele não pode ser justificado pela lei. Deixem-me colocar isto num exemplo simples. Nós vamos na estrada. O limite são 120. Nós vamos a 140. A lei diz que o limite é 120. Nós ultrapassamos o limite, somos mandados parar e vamos ser multados. É justo, porque quebramos a lei. A lei diz que o limite é 120. Nós passamos a 100. O polícia manda-nos parar na mesma. Nós vamos ser libertos pela lei, julgados pela lei, mas vamos ser libertos, vamos ser inocentados, porque não prejudicamos, não prevaricamos a lei. O sentido da lei de Deus, apesar do exemplo ser a ilustração ser muito simples comparado com a seriedade da lei de Deus, é equiparado. Não há ninguém que consiga cumprir totalmente a lei. Ainda agora fizemos o exercício que quantos não são os dias em que nós acordamos e já pecamos? Não sendo justificado pela lei, certamente, diz-nos o texto, está o homem condenado por ela, condenado à morte. Assim, a lei de Deus não só mostra como o homem é mau, como mostra a necessidade que o homem tem de se voltar para o Senhor. Não adianta tu tentares por tua mão salvar-te, fazeres alguma coisa. Imagina que se não és um filho de Deus, tu hoje, depois de ouvires estas coisas, dizes assim, não, a partir de hoje eu vou começar a cumprir a lei e vou fazer tudo aquilo que Deus quer. Esquece, amigo. Já foste. É que tu já nasceste em pecado. Então não há nada que tu possas fazer. Não há nada, não há obra nenhuma que tu possas executar, exercitar, fazer que te traga para o seio do amor do Senhor. Que te traga paz com Deus. Que faça com que a sua ira seja aplacada. Não há nada que tu possas fazer que te justifique perante Deus. Também não penses que é a tua transgressão que te traz à morte. Como vimos, isto é algo que nós herdamos de Adão. E na verdade é a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, que o leva a suportar estas grandes ofensas que o homem tem para com ele. Porque senão ele vingar-se-ia imediatamente. É por isso que a sua paciência, a sua longanimidade faz com que ele seja tardio em irar-se, como nós lemos em Neemias, em Joel, entre outros textos. A lei e os profetas revelam e comprovam que todos são pecadores e por isso estão separados, estão impedidos de usufruir a glória de Deus, estando condenados à morte pela justiça soberana do próprio Deus. Mas Deus prova o seu amor para connosco. Romanos 5, 8 e 9. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus não se contradiz. Deus não se nega. Ele não muda. Ele exige justiça porque é seu direito, porque ele é justo, mas ele age em amor porque ele é amor. É por isso que, irado pelo pecado do homem e tendo que o condenar por causa da sua ofensa, por causa do seu pecado, mas amando-o de uma maneira inimaginável, ele dá o seu filho unigênito. Deus não se nega. Deus não se nega. É manifesta em Jesus a justiça de Deus pelo seu amor quando ele dá. Se nós não conseguimos atingir, há bem pouco tempo eu ouvia isto de um outro servo de Deus, nós não conseguimos compreender, nós que somos ocidentais, não conseguimos compreender a forma como esta palavra dar
no hebraico, tem um significado muito mais poderoso. Dar, quando Deus diz que dá, Ele dá de uma forma graciosa, sem pedir nada em troca. Ele dá como um ato de extrema misericórdia, como um ato gracioso. É tanto de misericordioso como é amoroso. E é em Jesus que é aquietada a ira de Deus por causa da sua justiça. Deus oferece, Deus dá o sacrifício perfeito, o único capaz de justificar o homem. E como é que acontece esta justificação? Nos versículos 22 até 25, até 26, nós temos a explicação de como é que através de Jesus o homem pode ser justificado. Jesus, sendo Deus, perfeito e santo, ele é morto como propiciação. Ou seja, ele é a oferta que é aceitável. Em lugar do culpado, pelo culpado. Jesus morre no lugar do culpado. Ele sofre a condenação, morte, no lugar do culpado. E isso é aceito por Deus. Por isso é que ele é entregue como propiciação. É isso que a palavra quer dizer. Nenhum outro homem poderia morrer no lugar de qualquer homem. O sacrifício não era perfeito. O sacrifício de Jesus é um ato gracioso e o seu sangue é o preço a pagar pela condenação. É o resgate. Muitas das vezes nós dizemos que há inclusive um hino que diz é de graça, sim de graça, a salvação que vem por Jesus. Eu sei que a letra não é assim, mas o sentido é esse. Mas é de graça sim, porque é graça de Deus. Mas o preço foi bem caro. O resgate foi bem caro. Foi o sangue do homem perfeito, Jesus. E só dessa forma há remissão do pecado. Isto é, perdão total. O homem é declarado inocente e todas as suas acusações lhe são retiradas. É como um juiz que inocenta um réu e a partir daquele momento ele deixa de ter cadastro. Não, está provado que tu és inocente. Então, nem sequer cadastro há. Ele está inocentado. É assim que Deus olha para o homem. É como se o homem, quando através de Jesus, o homem deixa de ter cadastro. É como se não tivesse pecado. Justificado, declarado inocente, pelo preço que Jesus pagou com o seu sangue, o homem alcança então a redenção. A salvação, a libertação. A dívida para com Deus é saldada. A morte de Jesus paga a penalidade da desobediência, a penalidade do pecado, mas mostra a total e perfeita obediência à lei através de Jesus, cumprindo-se a justiça de Deus. É assim que somos justificados por Jesus. É assim que em Jesus e por Jesus Deus demonstra a sua justiça. E porquê que Deus justifica ou quer justificar o homem? É só porque o ama? É só para não ir contra aquilo que é o seu caráter, a sua própria natureza? Em Cristo Deus justifica o homem para que o homem possa voltar àquilo que perdeu, à glória de Deus. Para que ele possa ser glorificado, para que ele possa estar de novo na presença perfeita e comunhão perfeita com o seu Criador, com Deus. Nós somos justificados para a glória de Deus, para sermos glorificados com Ele. Essa é a forma como Deus prova que ama àquele que criou à sua imagem e semelhança. Mas nem todos são justificados. E parece que ao longo desta parte em que falamos da justificação, parece que há aqui algo que ficou de fora, mas na verdade não ficou. Apenas o crente, apenas aquele que crê em Jesus, tem noção do seu pecado. Porque para o descrente é um erro, é uma falha. E para crer em Jesus, para que o crente tenha essa noção de pecado e necessidade de salvação, o Espírito Santo
o revela através da palavra e lhe dá a capacidade de entendimento para crer. Ou seja, dá-lhe fé. Dá-lhe a fé. E é isso que o texto nos diz, que o homem é justificado mediante a fé. Mediante ou pela fé em Jesus. Aqueles que creem em Jesus são resgatados, são libertados do seu castigo eterno, da separação eterna de Deus, e é essa fé que traz a justificação. Essa fé que vem de Deus. A fé que leva o homem a crer em Jesus com todo o seu coração vem de Deus. E é essa fé que o vai fazer alcançar a verdadeira e divina justiça. É Deus que concede a sua justiça pela fé em Jesus a todos os que creem, sejam judeus, sejam gregos, sejam gentios, sem distinção, porque todos são miseravelmente incapazes de viver segundo o padrão divino, segundo o padrão moral de Deus. Como tudo vem de Deus, a nossa justificação é um dom gracioso, misericordioso do nosso Deus. É um dom gracioso e misericordioso do Senhor para com os seus eleitos pelo mérito de Cristo. E dessa forma, esses alcançarão a paz com Deus. Ainda por outras palavras, a justificação é um ato de Deus por meio do qual Ele declara justos aqueles que, crendo em Jesus, mediante a fé em Cristo, se arrependem dos seus pecados, confessam Jesus como Senhor soberano para a sua glória. Dessa forma, o homem, mediante a fé no sacrifício do Senhor Jesus, reconhecendo que foi o seu sangue que pagou o resgate, que pagou a dívida que o homem tem para com Deus, ele então tem paz com Deus. Tem paz com Deus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a ira de Deus jamais vai cair sobre ele, porque Jesus assegurou. Jesus cumpriu tudo o que havia para cumprir. Satisfez, sendo moído pelo próprio Pai, aplacou a ira que era para mim, para ti, e jamais Deus se irá irar connosco por causa do nosso pecado. Concluindo, a justificação não depende de nenhuma virtude ou obra humana, mas é-nos dada quando os nossos pecados são depositados em Cristo e a sua justiça nos é imputada. Desta forma, Deus é juiz, é aquele que julga, é justo, é o justo juiz, aquele que tem a lei, aquele que estabelece a regra, e justificador, porque é dele que vem a possibilidade, é dada ao homem a possibilidade de ser justificado. Então, desta forma, Deus é o juiz, justo, justificador daquele que tem fé em Jesus, através de quem podemos ter paz com Deus e esperança na glória. A minha pergunta agora é: em que lugar é que tu estás? Qual é a tua posição perante Deus? Será que tu és um homem ou uma mulher pecadora, sem temor de Deus? Tu sabes que todos nós somos inexcusáveis, nós não temos desculpa. Todos nós que hoje aqui estamos, nesta manhã, não temos desculpa porque temos a lei, temos a palavra, ouvimos Deus. Deus está a falar contigo. Tu ouves a voz de Deus. Se tu ouves a sua palavra, tu ouves a voz de Deus. Será que tu estás a escutar aquilo que Deus, com atenção aquilo que Deus te está a falar? A forma como as Escrituras te mostram o quão condenado tu estás e que não podes fazer nada por ti mesmo para aplacar, para impedir, para amainar, para aquietar a ira de Deus. Tu sabes, tu ouves as Escrituras a dizerem que tu és pecador e que necessitas de salvação. Então, se tu ouves, se estás a ouvir, ouve, escuta a palavra de Deus, arrepende-te do teu pecado. Reconhece Jesus como o teu Salvador. Olha para Jesus e vê nele o teu Salvador.
Se tu és um remido, és um homem ou uma mulher remida, salvo por Cristo, então tu sabes que não fizeste nada para merecer tal graça. As tuas obras, os teus afazeres, a tua dedicação não te salvaram. Como diz aquele hino, nem sequer o teu chorar. O chorar não salva. Obras não te salvam. Então olha para Jesus. Olha para o teu Salvador. Dá glória a Deus, o Pai. Ele o enviou para morrer por ti. E se tu o reconheces como o teu Salvador, então dá glória a Deus. Porque não é por ti. É por Ele. Vem dele a fé que tu tens para crer em Jesus. Mostra um coração grato. Louva-o com a tua vida. Procura o que mais podes fazer a cada dia para o conhecer melhor. E como também cantamos, para a cada dia tu proclamares: amante do meu ser, quero viver para ti. Quero que tu sejas o meu Senhor. Vive buscando o senhorio de Cristo. Vive buscando a santificação que só Ele te pode dar. Porque Ele já te justificou. Há aqueles que, só para não dizer de cor, aqueles que predestinou, esse chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Que o Senhor nos abençoe através da meditação da sua palavra e que acrescente a cada um de nós consoante aquilo que precisa.